Está começando mais um Wall Street Cast aqui de Nova York, direto da Times Square, onde fica o nosso estúdio. E o papo de hoje vai ser sobre balanço 2023 e as tendências e palpites para 2024. Para falar sobre esse assunto, que tem tantas variáveis e possibilidades, eu tenho dois convidados muito especiais. Hoje eu recebo no Wall Street Cast uma lenda da TV e do jornalismo brasileiro. Já trabalhou na Folha, no Estadão, no jornal O Globo, na revista Exame, na Veja, na Jovem Pan e na BBC. Passou por TV Cultura, Bandeirantes, Record, GNT e Globo News. Foi correspondente internacional e autor dos livros Terras Prometidas, do Bom Retiro a Manhattan. E Manhattan e outras conexões. Apresentador e agora meu parceiro de Manhattan Connection, Caio Blinder, seja muito bem-vindo. O que você achou da sua apresentação? Achei boa, eu já fui contratado e demitido por todos os órgãos da imprensa brasileira. Mas você sabe que você é uma celebridade no Brasil. Vocês ficam muito aqui em Nova York, você e o Lucas, e talvez vocês não tenham ideia do quão conhecido vocês são por lá. Nas padarias de Genópolis, sim. Eu não consigo tomar café em paz nas padarias. E, além do Caio, também recebo aqui esse grande gestor de fundos, engenheiro formado pela USP, fez MBA em Colômbia, sócio e fundador da Rational Investment Methodology, cadeira cativa no Wall Street Cast, meu grande amigo, parceiro de sempre, Danilo Santiago, bem-vindo de volta. Muito obrigado e muito menos conhecido, né? Obviamente. Você sabe como eu te classifico, né? Eu até uso uma expressão que às vezes as pessoas não gostam. Eu adoro a palavra fudido, porque fudido em português pode ser bom, pode ser ruim. Do bom, pelo menos. Então, assim, você faz parte dos meus amigos que são fudidos, mas não são conhecidos. Tá ótimo, tá bom assim. Caio, me conta, 2023 foi bom para você? Para você e não só para você, mas foi bom para você e você acha que foi um bom ano em geral? Pessoalmente é um ano traumático para mim por razões muito pessoais, pelo que está acontecendo entre Israel e os palestinos. 7 de outubro é uma data muito forte para mim. Eu sou judeu, sabe? E como judeu, o 7 de outubro, como muito se lembra, foi o pior massacre de judeus desde o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, foi muito pesado. Para quem mora nos Estados Unidos, como é o meu caso, sabe, com todas as previsões apocalípticas de economistas e gestores de fundos não aconteceram, sabe? Todo mundo esperando, não, a casa vai cair, hard landing, soft landing na economia. Não aconteceu. Termos pessoais assim, mais frios, foi um bom ano para mim, porque minhas 2 filhas estão no mercado de trabalho, que para mim é fundamental, pagando dívidas educacionais, mas estão tocando a vida. Então, nesse sentido, está bem. Minha mulher está bem. Você morou ali em Israel, bem perto da fronteira, né? Não, eu não morei. Eu fiz... Passei uma temporada, não é que eu morei, eu passei uma temporada, exatamente quando eu era jovem, eu era adolescente, eu fiquei num kibutz trabalhando alguns meses. Era um kibutz exatamente na fronteira e, como se diz agora, foi um milagre. Foi um raro kibutz ali naquela zona fronteiriça que não foi atacado pelos terroristas do Hamas. Que bom. Danilo, e o ano para você foi bom? Eu acho que na linha do que o Caio falou, esse ano foi um ano de não acontecimentos na área financeira e econômica, porque realmente depois da pandemia houve um desequilíbrio muito grande das finanças de vários governos do mundo e uma série de distorções em vários mercados, desde mercado de ações em 2022, mercado de casas aqui muito caros, déficit muito grande. Então está todo mundo muito tenso, né? Fala, olha, tem um monte de coisa fora do eixo, e uma hora isso pode conspirar para trazer a economia toda em sincronia e ir para um lado ruim de atividade que você vai chamar de recessão. Mas a gente já discutiu bastante sobre isso, sobre essa falta de sincronia das várias indústrias. E eu acho que isso foi o que levou 2023 a ser um ano normal.
não tem nada em grandes booms, mas não tem nada entrando em colapso. De novo, estou falando isso pelo lado fundamentalista. O lado de preço de alguns índices foi incrível, né? De Magnificent Seven, né? As 7 grandes empresas de tecnologia, o impacto que isso teve no mercado foi incrível esse ano. Também muito inesperado. Mas na economia, acho que foi um ano com menos notícia e é melhor assim. Embora a gente converse muito sobre esse desencontro dos diferentes mercados, da vinda da recessão ou não, explica isso para o pessoal, porque no fundo o que todo mundo se questiona é: vem a recessão ou não, vai ter esse pouso suave, não vai? A gente fala muito sobre isso, mas como a gente não fala sendo gravado, eu acho que aqui é a oportunidade de a gente explicar isso. O que acontece, como que eu vejo isso, né? Eu vejo nas empresas que eu acompanho no dia a dia de forma extremamente detalhada, que é onde eu gasto ali 80%, 90% do meu tempo. E elas estão em várias indústrias diferentes. Então, o que aconteceu? No começo da pandemia, você pega uma empresa de hotéis, uma Marriott da vida, os caras tiveram uma queda brutal de receitas em 2020. Só que 2021, 22, 23 são anos de recuperação. Então, essa indústria teve crise há 3 anos. Você pega uma indústria, uma empresa na parte mais industrial, 2020 talvez ela não tenha sentido tanto, porque tem muita inércia nesses projetos, e ela começa a sentir 2021 e 2022, só que os projetos uma hora têm que voltar. E começam a voltar em 2023. O que teve boom em 2021 e 2022 foi a parte de consumo discricionário. Pense em móveis, coisas até de luxo ou alguns tipos de carros. Isso teve um boom que agora, em 2023, estão em ampla crise. Né? Não tem como é muito óbvio isso nesse setor. E, ao mesmo tempo, você tem housing, que só agora começou a se corrigir. Já está se corrigindo. Se você pegar a venda de Home Depot e Lowe's, né, que é a telha norte aqui dos Estados Unidos, né, que vendem materiais de construção, ele já corrigiu e está corrigindo forte. É uma correção grande, já quase voltando para níveis ajustados para a inflação pré-pandemia. Aliás, isso é outra confusão, né? Fazia muito tempo que não tinha inflação nos Estados Unidos. Então, tem muito número que o americano fala em termos nominais, mas ele não ajusta para termos reais. Ele fala, está crescendo. Fala, não está crescendo. Está, na verdade, caindo porque você não colocou 6, 7, 8, 10% de inflação. E teve muito setor com muita inflação aqui que mascara isso tudo. Então, fica bem mais confuso você ver uma crise aqui agora. Caio, eu sei que economia, logicamente, não é seu forte, mas encarando... Quem sabe seja, nunca se sabe. Vamos descobrir. Posso surpreender. Na sua perspectiva, se a gente traduzisse essa expressão de recessão no sentido mais humano, qual é o seu sentimento? Você é um cara vivido, filhos criados. Você sente que a gente está tendo uma sociedade mais madura? A gente está avançando? A gente está indo para o caminho certo? Eu acho que tem um descompasso de percepções entre o sentimento social e político e os números econômicos. Eu sinto a população muito inquieta, sabe? Eu não vou falar tanto em termos pessoais. Eu sou brasileiro, eu já vivi como cidadão brasileiro, como consumidor brasileiro, como pagador do imposto do Brasil. Eu sei que é hiperinflação. Você não tinha nascido, Bruno. Começo dos anos 80. Eu peguei o fim dela, né? Eu peguei o fim dela. Eu lembro quando eu era criança. Pegou o fim. Eu vivi aquela época, né? Então, sabe, eu sou um cidadão latino-americano também. Eu sei que é uma hiperinflação. Aqui eu nunca vivi uma inflação tão alta desde que eu vivo aqui. Porque eu cheguei nos Estados Unidos depois do governo Carter, né? Dos anos 80, da inflação alta americana, que os juros foram para o espaço também, na época do Volcker, ainda para baixar a inflação. Essa é a maior inflação que eu já vivi como residente nos Estados Unidos. Isso me impressionou muito, como agora o Danilo lembrou, e o descompasso que tem entre esses números objetivos da economia e a insatisfação política. Deveria haver realmente o maior ganho político para quem está no poder nos Estados Unidos, que é o Biden. E, no entanto, a gente não vê isso. Então, primeiro, dá a impressão, será que a economia não é um fator decisivo na percepção política das coisas? Ou será que a economia não está tão bem como parece? Há uma insatisfação muito grande.
especialmente atingindo alguns setores. Claro que em qualquer sociedade madura, você perguntando mais maduro, um monte de produtos, de quinquilharias, são muito baratas hoje em dia, mas outros bens e serviços não são. Sabe, educação é caríssima. Tá? Se você quer mandar filhos para a faculdade, é uma coisa muito cara. Plano de saúde é uma coisa cada vez mais cara e o retorno é menor. Sabe? Então, para o americano é uma angústia muito grande. As despesas que ele tem com saúde, com educação, né? E mesmo com housing. Porque, por exemplo, é muito comum você comparar, vou comparar o Brasil com os Estados Unidos. Não, você não compara os Estados Unidos com o Brasil. Você compara os Estados Unidos com outras sociedades do mesmo patamar, das sociedades, usando a tua expressão, mais maduras, sociedades europeias, Japão, né, Austrália, sabe? Que nessas sociedades, especialmente europeias e japonesas, você tem uma série de benefícios sociais que você não tem nos Estados Unidos. E você sente isso especialmente quando você é uma família constituída, que você tem filhos. Se você não quer mandar seus filhos para uma escola pública, a sua conta vai ser astronômica, cada vez mais, especialmente para uma boa escola, uma boa faculdade. Então, nesse sentido, eu já estou numa fase da vida madura, pessoalmente, que eu tive esses desafios por décadas, de mandar filho para a escola, de pagar plano de saúde, etc., etc. Mas eu sei como é difícil o conceito de classe média nos Estados Unidos. Isso talvez ajude a explicar muito que a sociedade esteja insatisfeita, independente desses aparentes números mais tranquilos na economia, das empresas, etc. Cadê a reversão disso lá embaixo, para a sociedade como um todo? Sabe essa história de inflação, Caio? Você falou, não vivi. Eu era pequeno e eu lembro que eu fui numa padaria e tinha lá, não existia Kinder Ovo, mas era um brinquedo, era um chocolate com brinquedo e tal, e custava sei lá quantos, nem sei se era cruzado, cruzeiro, o que era. Eu sei que eu vi lá o número e aí o meu avô me dava um pouquinho a cada semana para eu conseguir ir guardando e comprar aquele chocolate. E aí eu fui juntando, sei lá, vamos supor que hoje eram R$10 e eu fui juntando R$1 por semana. E aí quando eu fui comprar, não eram mais R$10, não eram mais os R$10, o negócio já estava a 50. Foi dessa forma que eu conheci inflação. Não, inflação foi uma coisa que também fez parte da minha vida. Na hora de você comprar qualquer coisa, e meu pai tinha uma fazenda e de vez em quando eu ajudava com algumas coisas, a precificação de tudo era realmente desafiadora. Então, naquela época, eu fiz um programa em C++ para controlar alguns custos dessa fazenda. Com quantos anos? Eu tinha, sei lá, 18, 17, 19. E era tudo indexado. Era o jeito de você viver com a inflação, né? Então, tinha o índice de boi gordo, de ouro, de dólar. Era o único jeito de você ter uma ideia de que os seus custos estavam controlados. Mas isso coloca um estresse no dia a dia de qualquer empresa infinito. Então eu vejo aqui a empresa americana sofrendo esse desafio de precificação dos produtos deles. Então, de vez em quando, você olha a margem de uma empresa, que como o Caio falou, eles não estão acostumados com esse tipo de inflação, eles não sabem como precificar na velocidade que precisa, então você vê margem ficando muito alta, muito baixa. Tudo isso ainda é reflexo da pandemia, que bagunçou muita coisa, né? Toda a rede de distribuição. E só um comentário rápido, Bruno e Danilo. Na percepção do consumidor, é aquela coisa importante. A inflação parou de subir, os preços ainda estão subindo, só que ela começou a ser controlada. Então, isso talvez explique, por exemplo, que a frustração do governo americano pela ausência de ganhos políticos, com essa vitória tanto do governo e mais do Banco Central, que não é o governo, contra a inflação. Você ainda está pagando mais do que você costumava pagar, não é? Então, ainda é frustrante. O preço não cai, né? Ele para de subir e tem coisas que subiram em níveis inacreditáveis. Por exemplo, sabe que eu gosto de consertar coisa, eu mexo em tudo quanto é coisa, né?
eu troquei o motor da piscina em 2019. E, obviamente, tudo mal feito hoje em dia, essa é outra consequência, né, que a gente tem de coisas com uma qualidade menor. Ele pifou 3 anos depois. Então, eu troquei de novo no verão passado. O delta de preço foi de 64%. É incrível, é muita. Então, não é proporcional à inflação. Porque tem coisa que fica escondida. Tem um negócio que chama ajuste hedônico, hedonic, não sei se eu estou traduzindo isso certo, de inflação. Que quando eles calculam a inflação, eles ajustam pela qualidade. Por quê? Porque realmente, se o seu celular subiu 10%, mas ele é 10% melhor, mais eficiente, mais potente, você fala, bom, então na verdade ele não subiu por unidade de utilidade. Então tem muito desses ajustes na inflação. E isso polui tudo. Então a inflação também não é nenhuma medida perfeita, né? E às vezes você tem que, como o Caio está falando, você vai ao supermercado e fala, mas esse negócio está muito mais alto do que era pré-pandemia. Eu tenho essa impressão quando eu vou ao supermercado, que é desproporcional. Mas aí você e o Caio comentaram o seguinte, ó, parou de subir, mas continua alto. E não vai cair, né? Retroceder é muito difícil. Ou seja, inflação negativa é super raro e esses preços entram no sistema. Ninguém entende exatamente como o preço é transferido dentro de sistemas econômicos com essa complexidade. É tudo um chute direcionado, né? E é muito raro você ver reversão. E mesmo quando você pega séries históricas super antigas, por exemplo, tem empresa que eu acompanho que produz caixa de papelão. Então eu tenho séries de 40, 50 anos de preço de pulp, né, da polpa de papel. E você vê, ela sobe um certo montante e ela para de subir. Aí ela sobe mais um pouco e para de subir. Realmente queda e reversão de preços, de coisa, é super raro. No sistema não funciona assim. E chega um momento de decisões econômicas e políticas que é o outro lado. Qual a expectativa? Qual o plano? Né? Qual o plano? Não, nós vamos baixar a inflação e vai chegar uma hora que nós vamos também, obviamente, fazer o quê? Baixar os juros, né? Vai chegar uma hora que a pressão pela baixa dos juros vai ser muito alta. Então, não adianta esperar a inflação voltar a um patamar idílico. Como você falou, Bruno, não vai voltar. Mas vai ter que ir uma hora, porque o custo para a economia como um todo, o custo para o crescimento econômico, o custo para emprego, começa a ficar menos tolerável do que agora. Sabe? Nós temos essa conversa, pouso suave, pouso brusco, né? Não sei o quê, mas então as expectativas vão mudando, as expectativas. Vai chegar uma hora, quando que os juros vão começar a cair? Porque agora é o outro jogo de expectativas, não só da inflação, mas agora começa a se falar, isso o Danilo pode falar melhor do que eu, quando que os juros vão começar a cair? Em junho do ano que vem, em setembro, no final do ano que vem, né? Sabe, hoje de manhã eu estava dando uma entrevista para a Veja falando exatamente sobre isso. De que até então estava um rumor de que no final do primeiro semestre do ano que vem teriam condições para os juros começar a cair. Como a última publicação do payroll saiu acima das expectativas, aí essa falação já mudou. Agora provavelmente deve ser lá por setembro. E tem ainda a inflação, por mais que o Fed aqui seja totalmente independente, vai ter uma pressão política, né? Não, até porque o governo americano, porque o governo americano está gastando hoje 1/3 da sua receita com pagamento de juros. Isso só vai piorar. Então esse é o lado perverso de juros muito baixo por muito tempo. É endividamento de governos. Isso é mundial e os governos se acostumaram com... Se a sua dívida custa zero, teoricamente ela pode ser infinita, até o dia que ela para de custar zero. E nos Estados Unidos tem uma coisa extra, que é o mortgage de 30 anos. Esse produto é classicamente americano, isso não é uma coisa comum pelo mundo. É um juros fixo de 30 anos. Então, quando a gente teve toda essa época de queda de juros, os preços de casa descolaram do restante de outros índices de inflação. Então, se você pega Você diz quando veio os juros baixos, os juros quase zero. A história, na verdade, começa lá em 2001, 2002, depois da recessão, September 11, que o Greenspan joga os juros para baixo, cria-se a bolha de housing nos Estados Unidos 1.0, que acaba quebrando todos os bancos americanos, 2008, 2009. Ela demora 67 meses para desinflar e cair o preço, esse número eu calculei.
para ela tocar a linha de inflação de novo. Então, os preços de casas lá em 2012 voltam para junto de uma referência de inflação. Ela volta a subir e depois da pandemia ela chegou a passar de 80% acima da inflação. É muito. Isso não é bom para a classe média, porque a pessoa compra aquele ativo muito caro, não cabe no budget dele. Ele precisa de dinheiro, o Caio sabe quanto custa. Eu tenho um filho na faculdade, minha filha indo agora para a faculdade. É uma conta extremamente alta. Então, se uma família nova paga demais pela residência, ora, vai faltar em algum outro lado, né? Então, isso tudo é muito perverso. A gente ainda precisa resolver esse problema. As casas ainda estão muito caras, o juros subiu. A primeira reação foi o existing home sales, ou seja, vendas de casas usadas. Despencou, saiu de 6 milhões e meio para 4 milhões. Ajustado para a população, esse número é menor do que 2008 e 2009. É ruim. Então, daí a pressão em vendas de Home Depot e Lowe's por causa disso. Então, todo esse movimento de juros tem consequências em várias partes da economia. Tem no budget do governo, tem no budget do household, tem no preço da casa. É realmente sério, não é uma coisa fácil. Agora, Caio, a gente já falou sobre isso até no Manhattan. Na minha opinião, o índice de aprovação do Biden... uma casa atrás, vamos dar um passo atrás. Economia é o fator determinante, na minha opinião, para a aprovação de um governo, por mais que as pautas culturais e morais tenham ganhado relevância. E o americano não vê o quão barato saiu toda essa história de pandemia, essa injeção, essa avalanche de dinheiro que foi despejado e que poderia gerar uma dinâmica muito pior, catastrófica. Eu acho que está saindo muito barato tudo isso, um juros de 5, com um nível de inflação que bateu, que foi na casa dos 10. Eu acho que ainda assim, horrível, péssimo, mas saiu barato. E as pessoas não veem o lado bom, porque a inflação cria essa percepção de que o dinheiro não vale mais nada. Agora, a economia americana segue crescendo, mais que o dobro da zona do euro, indo super bem. E isso vem sendo até esse discurso do momento, né? Que más notícias seriam boas e o desemprego não cresce, o que teoricamente é para ser uma boa notícia, mas por outro lado acaba que é uma má notícia, porque se ela não arrefece, não dá para os juros começar a assumir uma tendência de queda. Essa é a preocupação do governo, né? Um sobreaquecimento da economia. Por outro lado, tem várias coisas influenciando a inflação, não é uma coisa só. Então, o déficit do governo financiado com impressão é a Argentina. Né? Então, se o governo não tiver um controle sobre os gastos dele, você pode fazer o que você quiser com juros, como o Brasil sempre teve juros extremamente alto, inclusive é contra qualquer lei financeira, né? Que os juros no Brasil, nos últimos 30 anos, deu muito mais do que a Bolsa. Tudo ajustado para a inflação. Então, isso é muito raro. Então, mesmo o Brasil com juros altos, teve mais inflação do que os Estados Unidos nos últimos 30 anos. Então, não é só isso, não é só atividade econômica. É também controle ou falta de controle do governo. Então, são várias alavancas que foram mexidas nesse momento de crise. A quantidade de dinheiro impressa pelos Estados Unidos, pela Europa, e o Brasil até muito menos. Os Estados Unidos foi o campeão disso. Como você disse, até saiu barato, porque foi tão desestabilizante que o fato que a economia parece que está voltando nos eixos, com algumas distorções, mas não tem nada catastrófico, está ótimo. Eu acho que tem que ficar todo mundo contente com isso. Agora, saindo um pouco da economia e indo um pouco mais para o aspecto social ou da sociedade, antes de iniciar a gravação aqui, Caio, eu e o Danilo, a gente estava batendo um papo e a grande pergunta que existem diferentes respostas a gente teve o conflito Israel-Hamas, que a gente sabe muito bem por que surgiu, como ele foi detonado, e a gente já tinha o conflito Rússia e Ucrânia em curso. Mas o ponto é, por que você acha que porque isso não começou em 23, mas seguiu 23 e vai seguir por 24, e sabe-se lá até quando? Qual, na sua opinião, é o fator motivador desse conflito? Porque é um conflito meio sem pé nem cabeça, né? Assim, totalmente gerado pelo Putin, mas assim, o que ele quer proteger, onde ele quer chegar?
Não, aí tem respostas puramente políticas, né, no caso do Putin, de restauração imperial, né? Saudosismo do Império Czarista o soviético, no caso da Rússia e da Ucrânia. Mas é curioso, porque esses fatores, se forem pegos de forma localizada, pontuais, em termos geopolíticos mais circunscritos a uma região, não são perigosas. O problema é quando você começa a ver as conexões entre os vários conflitos, aí você começa a ficar preocupado com crises sistêmicas. Porque nesse tripé está faltando o terceiro ponto, que, de certa maneira, eu acho mais importante, que é a questão das relações entre Estados Unidos e China, que vai além de tudo isso aí. Então, existe, nesse caso, o que aconteceu em 2023 e o que nos espera em 2024. Esse é o terceiro fator. No caso de cada um deles, no caso da Rússia, houve um temor por um tempo na guerra. Se a Rússia começa a perder demais, ela pode apelar para a arma mais apocalíptica, ou seja, se ela vai perder a guerra, ela vai usar armas nucleares táticas. Você teria um conflito nuclear na Europa. No caso do Oriente Médio, é o caso se o conflito se estender, ir além de Gaza, Israel, entrar o Líbano, aí entra o Irã, sabe? Aí fica um conflito regional muito perigoso. E há conexões entre os dois lados, por exemplo. Rússia e Irã são aliados, uma ajuda a outra. Então, você passa a ter um conflito que envolve Oriente Médio e Europa. Aí tem o terceiro ponto, que é o mais preocupante a longo prazo, que é a disputa geopolítica e também econômica entre Estados Unidos e China. Mas é que está uma grande contradição, porque de um lado existe uma tensão entre a economia dos dois lados e houve passos muito importantes, especialmente nesse final de 2023, para dar uma estabilizada, especialmente com o encontro do Xi Jinping com o Biden em São Francisco, né? Ou seja, a China está muito preocupada com o seu desaquecimento econômico. Imagina, chegou no momento que a China vai superar os Estados Unidos, vai ser a potência número 1, etc., etc., mas hoje os Estados Unidos estão crescendo mais do que a China, né, em alguns trimestres. Então, há uma preocupação da China para dar uma ajustada nas suas relações econômicas com os Estados Unidos. Os imperativos econômicos, hoje, para a China, são mais importantes do que os imperativos geopolíticos de sua disputa hegemônica, especialmente no caso da Ásia, né? Esse é o grande fator. Nós teremos um fato muito importante agora em 2024, que são as eleições em Taiwan. A China torce pela vitória da oposição, que a oposição está muito mais preocupada com uma espécie de acomodação com a China, enquanto o governo atual de Taiwan é um governo muito mais inclinado para mais autonomia e desligamento da China, ou seja, uma coisa que é um pecado supremo, venial para a China, que considera Taiwan uma província renegada. Esse é o grande foco de conflito. E como os Estados Unidos vão se comportar, não digo no caso de uma invasão não é uma coisa imediata da China, mas as hostilidades, as provocações, os incidentes são cada vez mais frequentes, envolvendo China e Taiwan, e outros países da região, as relações da China com a Coreia do Sul, com as Filipinas, sabe, a marinha chinesa atua com cada vez mais desenvoltura no mar da China. Então, se você juntar os três conflitos, é uma coisa preocupante. Isso, por enquanto, é amortecido pelos imperativos da interdependência econômica em todo o mundo. Bom, mas vamos pegar cada um deles e tentar dar um fechamento. Rússia e Ucrânia não deve acabar tão cedo, mas de uma certa forma, por enquanto, está definido que o negócio está contido ali naquela região e não deve ganhar mais proporções. Exato. Especialmente no caso da Ucrânia, a Ucrânia tinha uma expectativa, se ela tivesse recebido mais armas americanas e europeias, ela podia dar uma virada na guerra com a sua contraofensiva. Se ela não consegue isso, há, digamos, um incentivo para a Ucrânia, que por enquanto ela não pode falar isso, para algum tipo de acordo com a Rússia. Aceitar que a Rússia fique realmente com a Crimeia e a Rússia se retire do outro, ou seja, congelar o conflito. Isso é a boa notícia. Então, de certa maneira, até que interessaria aos Estados Unidos, né,
esse tipo de desfecho, né? Ou seja, a Ucrânia avança, mas não ganha, porque se ela ganhar, fica perigoso. Esse é o caso da Rússia. Agora, o que muda tudo é um outro fator. Apesar de tudo, há muito apoio americano e europeu para a Ucrânia. O que mudaria, sim, em 2024, caso o Trump ganhe as eleições. E se os republicanos também ganharem no Congresso, porque a política do Trump não é essa política generosa e de apoio, de solidariedade à Ucrânia. Aí muda a equação política, mais tensão no conflito, o que pode levar o Putin a ser mais agressivo também. Isso naquele caso. No caso do Oriente Médio, também pode ser uma coisa parecida em outro lado. O Trump chegando, ele pode ser muito mais agressivo do que o Biden, tanto em relação a Israel, querendo dar mais apoio que o Biden dá, e também ser mais agressivo contra o Irã. Ou seja, como você vê, o Trump não é exatamente um cara muito coerente em política. Ele pode pegar pesado de um lado e pegar mais leve do outro. Ou seja, o Trump, basicamente, se eu fosse economista, eu morreria de medo do Trump, porque ele traz muita incerteza, né? Se você prefere cenários mais estáveis. O Trump não tem estabilidade, que ele é um porra louca. Sabe? Todo mundo faz brincadeira sobre o Milei, tudo bem, ele pode ser doidão aqui na América do Sul, no sul da América do Sul. O Trump é um cara com influência, qualquer presidente americano tem influência global. Então, se você juntar essas três coisas, tem essa complicação. E o Danilo sabe melhor do que eu, e o Trump tem uma política muito doida em relação à China. Ele quer impor tarifas. Sabe, o Trump é um cara maluco, porque ele quer jogar pesado com a China, mas não com a Rússia. Mas a Rússia e a China, a Rússia hoje é o Estado cliente da China. Não há muita coerência no cenário com o Trump. Então, nós estamos saindo de um ano que não foi tão catastrófico como se esperava, apesar do que está acontecendo no Oriente Médio, em Gaza, Israel. É uma tragédia por si, uma tragédia humanitária, para os dois lados, obviamente, mas não tem implicações geopolíticas globais. 2024 se avizinha como um ano muito incerto. Bom, é o seguinte, eu concordo 100% com o Caio, e isso mostra que o Trump vai ser o fiel da balança aí de como as coisas podem caminhar daqui para frente. Eu acho que é o fator determinante, né? Já que a gente falou o que acontece com esses conflitos. E na economia, se ele entra, qual a sua visão? Tem sempre o risco de instabilidade geopolítica levando a conflitos maiores, né? Então, já é uma tragédia humanitária, tomara que pare por aí, né? E deixe de ser esse tipo de problema. Economicamente, eu acho que até infelizmente para quem está no meio dessas guerras, os Estados Unidos não se abala, né? É incrível isso. Você vê vários... Até quando teve crise dos tigres asiáticos em 97... 98 da Rússia, depois Brasil em 99. Você olha os índices de empresas americanas de vendas, margens, zero impacto. Então, às vezes, essas crises globais foram grandes, foram muito grandes. Os Estados Unidos ele se isola, porque é uma economia enorme, né, que ele sofre, então, essa influência externa é muito menor do que parece. O problema são justamente, o Caio colocou, o que pode acontecer se vierem decisões políticas internas muito fora do padrão. Isso não é bom, porque isso... Aí dos dois lados, né? Você me conhece, eu sou um cara neutro em qualquer lado, porque tudo tem benefício e tudo tem custo, né? Mas se tiver uma mudança muito forte de algumas leis, isso pega indústrias de surpresa. E isso gera instabilidade, gera falta de investimento, gera falta de confiança do CEO da empresa. Tá, mas se o Trump entrar, você acha que para a economia vai ser bom ou ruim? Na verdade... Porque do ponto do conflito, eu acho que o Trump realmente ele é um maluco, mas ele é um maluco que ainda não come pedra e não rasga dinheiro. Então, assim, ele tem um limite até onde ele chega, porque ele sabe que ele não quer causar um conflito nuclear mundial, né? Porque então, da economia, como é que fica? Porque nos Estados Unidos tem todos esses check and balances que eles falam aqui, né? Ninguém tem poder absoluto justamente por causa disso. Então, a não ser que ele tenha um controle de Congresso e Senado,
Nenhum presidente passa tanta coisa. De vez em quando eles passam, e geralmente eles passam uma ou duas leis que têm impacto. Por exemplo, teve a lei do Obama, o Obamacare. Foi uma lei de impacto e você vê o aumento dos gastos do governo por causa dessa lei. Tem os benefícios de prover mais saúde para a população que precisa, mas teve mais custo. Isso estão nos números, você consegue ver. Eu consigo ver nas empresas que eu acompanho o que o Trump passou. Ele passou redução de juros, de impostos para a empresa, que o benefício é que ela fica mais competitiva internacionalmente, já que é um mundo globalizado. Se você taxar as suas empresas, ela perde competição contra a empresa em outro país que não é taxada. E não foram revogados, né? Esse não foi revogado. E eu vejo isso claramente na redução de impostos pagos pelas empresas pela lei do Trump. Fora essas leis muito claras, é tudo um jogo de muito longo prazo, né? Então, na verdade, os grandes desafios que eu vejo para Europa, Brasil, Estados Unidos, por exemplo, o envelhecimento da população. Esses custos estão aumentando, né? E é uma coisa de décadas. Porque não é amanhã que vai mudar tudo, mas ela tem um impacto gigante. Então eu vejo em algumas empresas que eu acompanho, sei lá, uma empresa que produz barcos de recreacional, né? Eles, de lazer, né? Eu acho que eu inventei uma palavra, posso ter inventado, né? O jornalista vai ter um chilique aqui comigo. Mas o pico de consumo per capita de barcos, né, para lazer nos Estados Unidos aconteceu no final dos anos 80. Esses números eu tenho. Então, poxa, mas como? Por quê? Porque era uma população mais jovem, com mais capacidade de gastar em outras coisas. Conforme a população, por exemplo, vai se envelhecendo, você vê algumas áreas sendo reprimidas. Mas isso é coisa de décadas, né? É um problema sério, mas em câmara lenta. Eu vou dar um pitaco aí, posso? Claro, deve. Porque o Bruno falou, às vezes você mexe em algumas coisas. Às vezes é importante quando você não mexe, né? Então, por exemplo, você pega o caso do Partido Republicano do Trump. Então, por exemplo, o Partido Republicano sob o Trump é um outro partido, né? Um dos motivos que o Trump ganhou as primárias republicanas a primeira vez em 2016, porque ele foi contra os pilares tradicionais do Partido Republicano. Por exemplo, na época até 10 anos atrás, quando você tinha uma ala do Partido Republicano mais tradicional, falava assim, nós temos que pensar numa reforma social, ou seja, nós temos que controlar os gastos da Previdência e de saúde, ou seja, porque um dos motivos, a população está envelhecendo. O Trump é o que eu chamo de um plutopopulista. Ele é um bilionário pessoal, um plutocrata, mas é um populista. Ele roubou bandeiras de lutas que eram tradicionalmente democratas. Hoje em dia, o Trump, ele está no melhor dos mundos. Ele corta imposto, mas também não quer cortar gastos. Então, a médio e longo prazo, claro que é uma maluquice o que ele quer fazer. Então, você pegar... O Trump não fala nada muito profundo, mas o Holy Grail, né, como se fala aqui nos Estados Unidos, nem pensar para um cara como o Trump fazer ajustes na previdência, ou seja, na aposentadoria e nos gastos médicos. Ele fala contra o Obamacare, né? Mas o problema não é o Obamacare, o problema é o resto, né? É o Medicare, que é o seguro mais ou menos subsidiado, quase gratuito, para quem tem mais de 65 anos no país. Houve, há uns 10, 15 anos, uma linha dentro dos republicanos que era obviamente que é impopular. Então, ou seja, o eleitor mais conservador nos costumes, ou que não gosta dos democratas, adora esse Trump. É o melhor dos mundos. Ele tem um apelo tanto para os evangélicos, como com o eleitor que não, sabe, eu estou ficando velho e eu não quero que mexa nos meus benefícios sociais. E a gente sabe que é irrealista isso, porque nós estamos ficando velhos, inclusive nos Estados Unidos, que é um problema de qualquer governo na Europa, que sente isso com muito mais intensidade, porque os benefícios sempre foram mais generosos. Então, Trump, assim, a filosofia de governo dele, ou do que vai ser depois do Trump, porque o trumpismo é mais importante do que o Trump hoje em dia. O Trump é um cara velho também, assim como o Biden. Então, ele tem que imaginar que ele vai escolher um vice
que vai dar sequência à maneira como ele é. Ou seja, talvez o Trump, se eleito, talvez nem termine o mandato. Ele queria ganhar a eleição, para provar que ele ganha a eleição. Mas ele não quer governar. Mas ele vai querer deixar um legado da maneira como ele vê a sociedade e o governo. A minha opinião sobre isso é: o Trump ele é muito ruim para o cenário global, em termos de instabilidade, mas para a economia eu acho que ele ruim não é. Assim, não faz quase muita diferença. Isso eu ia falar. O sistema americano é tal que os presidentes têm influência, mas não tanto. Eu acho que ele tem a influência dos presidentes em relação ao jeito que eles se comportam. Eu tendo a ser mais conservador, mas um dos meus presidentes favoritos, pelo jeito que ele sempre se comportou, é o Obama. Que era democrata. Eu adorava o jeito que o cara se expressava, do demeanor dele de político, o cara bem formado, né, falando de forma racional, mesmo que eu estivesse em total desacordo com a política dele. Então, era Obama no drama. Obama no drama. Exatamente, que é o que você quer de um presidente, né? Você quer um cara sensato, calmo. Então, acho que isso, na verdade, está faltando. Isso não é bom, porque isso transmite um tipo de persona que as pessoas começam a emular, né? a tentar imitar aquilo, e não é legal. Seria muito melhor se eles fossem totalmente racionais, falassem sempre o que eu falo que está faltando na política, é falar, por um lado isto, por aquele outro lado aquilo, né? Ou seja, olha, se você gastar mais com ajuda para uma população que precisa, ótimo. Só que esse dinheiro vai ser desviado de outras coisas. Então vai ter custo, nada é de graça, né? Ou sobe imposto, né? E o governo não tem receita nenhuma a não ser o dinheiro da sua própria população. O governo não tem empresas que geram lucro, ele cobra o seu imposto. Então, a hora que ele faz essa transferência, e as transferências nos Estados Unidos são gigantes por causa de Medicare, Medicaid e Social Security, vai ter consequência, né? Então, tudo tem custo. Eu acho que a grande guerra nos próximos anos vai ser realmente no tamanho dessas transferências, porque com a população mais velha você tem que dar algum tipo de suporte, porque as pessoas não conseguem se sustentar sozinhas. Agora, a nossa esperança é que talvez tecnologia nos ajude. A tecnologia vem nos ajudando com um monte de coisas. Então, pensa na sociedade agrária, onde 90% das pessoas trabalhavam no campo. Hoje tem 2%, 3%. E não falta comida. Ora, então, está todo mundo desempregado? Lógico que não. Está todo mundo produzindo algum tipo de coisa, videocasts, né? Então, a sociedade ela se adapta e ela passa a produzir com menos. Isso é muito bom. A gente precisa de novas fontes de energia. Mesmo você falando de carros elétricos, as baterias ainda é uma tecnologia muito antiga. Um negócio pesado, meio tosco. A gente precisa literalmente de fusão a frio, né? Falando de inteligência artificial, se vai ter um problema, vai fazer um monte de confusão, matar toda a raça humana, ninguém sabe ainda isso. Isso é uma discussão, é uma tese. Mas tem um monte de coisa que isso vai ajudar. Se você der uma pesquisada aí na parte de proteínas, né, protein folding, né, ou seja, você pega os aminoácidos, você sabe como que as proteínas vão se dobrar. Isso é extremamente importante para você desenhar remédios, entender doenças, como elas se comportam. Foi uma revolução por causa de inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. Então tem um monte de coisa que pode nos ajudando, mas isso vai ser uma cabo de guerra. O cara quer puxar, tem a pessoa mais inclinada a um estado maior, vai puxar para um lado, e o cara vai puxar para o outro. Mas voltando à pergunta original, o bom dos Estados Unidos é que tem uma estrutura tal que ninguém consegue puxar demais para um lado ou para o outro. Eles talvez consigam passar uma lei econômica. Isso é bom, porque dá tempo de todo mundo se adaptar. Agora, Caio, saindo um pouco desse cenário internacional, e o nosso Brasil, politicamente? E aí, para onde vamos? Como estamos? Como foi 23 e para onde vamos? No caso do Brasil, eu acho que está tudo... Eu não estou surpreso com nada, sabe? O Brasil é o centrão, né? Que no fim, quem chega no poder se acomoda, sabe? No caso do checks and balance, no Brasil é o centrão, porque você não governa sem o centrão, né? E a impressão que dá é possível que a mesma coisa aconteça na Argentina.
Você vê um discurso muito radical, disruptive, né, do Milei, embora o discurso de posse dele tenha sido, olha, nós vamos ter que fazer isso, aquilo, é o discurso. Mas você chega, quando você toma o poder e você tem o Congresso com outro perfil da sua própria base eleitoral presidencial, você tem que se compor. Então, no caso do Brasil, eu vejo isso. No caso específico do Lula como presidente, eu acho que é o problema que nós estamos tendo em várias partes. O Lula é um cara não só velho, mas de ideias velhas. Eu acho que o mais grave do Lula são as ideias velhas. E na minha área específica, para mim, fiquei chocado, embora não surpreso, no paradoxo, com tudo que o Lula fez em política externa. O Lula é atrasado, o PT é atrasado em política externa, o bolsonarismo é doido, o PT é atrasado, é jurássico, sabe? Então, as alianças do PT, essas fantasias do sul global, sabe? E mais ou menos essa coisa anti-americana dos anos 60 que existe no PT, estão sendo colocadas em prática em várias crises internacionais, seja no Oriente Médio, ou seja no caso da Rússia, né? Quais são as alianças do Brasil, né? E essa aposta BRICS, né? Para mim, BRICS continua sendo uma sopa de letrinhas, mais do que qualquer outra coisa. Danilo, eu não sei quão confortável você se sente em falar do Brasil, porque a gente conversa quase que diariamente só sobre economia global. Eu estou aqui desde 99, né? Mas sabe uma coisa que... Qual é a sua visão? Eu estou aqui desde 89. Olha aí. Aqui não. Eu estou em São Paulo agora, mas eu moro nos Estados Unidos desde 89. Como eu vou de forma intermitente para o Brasil, sabe que a minha perspectiva acaba sendo... Eu acho que eu sou mais otimista em relação ao Brasil do que a maioria das pessoas que eu converso. O Brasil tem problemas políticos, é mais bagunçado nesse sentido em vários momentos, mas existe, né, uma democracia, tem eleição, acontece, mas tem coisas no Brasil que funcionam muito bem. Então eu fui lá no Poupa Tempo renovar a minha carteira de... É super eficiente. Cara, é um show. E eu mostro para os americanos a minha carteira... A mesma coisa. Né, no celular. É incrível isso. Se você me perguntar o que eu prefiro, São Paulo sem violência urbana, que isso é um problema clássico brasileiro, na verdade latino-americano, né? Eu digo isso está relacionado com a conexão por terra com a indústria de drogas, que alimenta todo essa parte da sociedade com armas de guerra. Isso é muito triste para todo mundo. Mas se você tirar a violência urbana de São Paulo, eu acho São Paulo mais agradável do que Nova York. Eu acho uma cidade interessante, prédios bonitos, algumas coisas muito bem desenhadas, mais nova, na verdade, até. Quando eu dirijo de São Paulo para Franca, eu sou originalmente de Franca, você sai pela Bandeirantes, 7 pistas de cada lado. E você vai chegar lá em Franca 4 horas depois em pistas duplas. A hora que você viaja de Nova York para Boston, cara, você pega algumas viradas, algumas conexões, você fala, mas não é possível, quem desenhou isso? Passa um carro de cada vez. Mas os Estados Unidos são um país terceiro mundo, né? Mas não é incrível? Não é? Não, os Estados Unidos são um país... Aeroporto americano é uma vergonha. Metade dos aeroportos americanos... Pois é. Eu peguei um voo eu tive que vir para o Brasil, para economizar uma grana, eu fui para o Washington, D.C., é uma vergonha. Na capital dos Estados Unidos, é aeroporto terceiro mundo, com aqueles carpetes, assim, horrorosos. Aeroporto dos anos 80, 70. Exatamente. Então tem uma série de coisas que o Brasil, na minha opinião, está fazendo corretamente. O que precisa todo mundo fazer, e isso é um desafio global, é educar a sua população para o trabalho. E por alguma razão, está todo mundo falhando isso de forma absurda. Cara, qualquer adolescente hoje, qualquer lugar, tem acesso a um celular, principalmente nos Estados Unidos. E as notas de matemática não sobem. E você pode ir no Khan Academy, que é um cara que fez todas... Mas ainda assim aqui é brutalmente acima a média do que no Brasil. Então, o Brasil tem entre as piores posições do mundo quando pega a população toda. Mas, Bruno, não compara o Brasil... Você tem que comparar os Estados Unidos com Singapura, com Coreia do Sul. Sabe? Sim, sim. Se o dia que os americanos se comparam, nós estamos melhor que o Brasil, é o fim, é a decadência americana.
Porque o padrão de referência para um país como os Estados Unidos nunca pode ser o Brasil. Tem que ser os seus pares. Sim, mas Os na outros perspectiva países, do Brasil, né? eu acho que ele Eu tem entendi. que... Você pensa como brasileiro, mas é isso. Fala, o que me impressiona, Caio, é como está demorando para a tecnologia ajudar o adolescente médio a se formar. Para mim é impressionante. Tem a ver com comportamento. Isso, exato. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, a gente já chegou no ápice da tecnologia de informação, não precisa mais. Lógico que vai ter mais desenvolvimento. O que eu quero dizer é que ninguém mais tem desafio para adquirir conhecimento. A grande questão hoje, eu acho que a gente tem que desenvolver no lado sociológico, psicológico. Veja bem, totalmente fora da minha área, né? Sim, comportamental. Por quê? Porque a tecnologia já nos disponibiliza acesso à informação de forma absurda. Eu tinha mais amigos programando computador nos anos 80, em Franca, TK86, 16K de memória. Meu computador hoje tem literalmente 2 milhões de vezes mais memória do que tinha meu primeiro computador. E eu fazia apresentação de jogral na 8ª série com o TK85, 85 era o nome dele, com gravador, com fita. Nem meus filhos e amigos deles, em 2020, 18, não fizeram. Eu tinha mais amigos programando em Franca nos anos 80 do que meus filhos tiveram aqui num sistema de educação muito bom. Essa parte me incomoda, porque não precisava ser assim. Né? Uma coisa é você dizer para uma criança que não, lá nos anos 70, que não tinha acesso à informação, fala, olha, se eu não te levar para um grande centro, a custos altíssimos, não tem como você aprender. Hoje tem, e os Estados Unidos, perto de uma Coreia, de um país que tem uma cultura diferente, está muito atrás, e não faz o menor sentido. Mas o Brasil também, o Brasil precisa melhorar nisso. Então, a gente precisa achar uma solução sociológica, psicológica, para levar as pessoas para o lado certo, ao invés de ficar em social media consumindo conteúdo não educativo. Né? Esse é o desafio. Agora, já que eu fiz essa comparação, né? Como é que fica o Brasil, Lula, a parte política, e o Caio deu a posição dele que está ali, o centrão, está tudo bem arrumado, eu também acho que não vai mudar nada em 2024, e isso é bom, de uma certa forma, porque denota estabilidade. Do ponto de vista econômico, eu acho bem preocupante, porque o Brasil tem o problema fiscal que tende só a crescer, por mais que eles tenham publicado que o déficit é zero, todo mundo sabe que não é exequível, não vai conseguir ser realizado. Eles têm vários outros problemas sistêmicos, então eu acho que assim, a lição de casa tem que ser muito bem feita, porque senão essa curva de cenário positivo e de indicadores até que caminhando, ela pode se inverter. Então, do ponto de vista econômico, eu acho bem preocupante a interferência no Banco Central, a alteração nas leis de diretrizes orçamentárias, enfim, estão mexendo em tudo que é lado. Né? Ou seja, esse ruído causado por legislações, presidentes, seja lá o que for, que deixa o sistema menos eficiente. Né? Porque a vantagem que o Brasil tem é que ele tem muito mais potencial, tem coisas mais fáceis de serem consertadas. Agora, de novo, por que a malha viária do estado de São Paulo não se espalha pelos outros estados? Que a malha viária de São Paulo é igual a da Califórnia ou melhor. Né? Então, o Brasil tem umas amarras meio estranhas. Então, isso eu acho que é um desafio. Um desafio é entender por que o Brasil não consegue liberar esse potencial de crescimento, dado que a gente tem uma excelente... A legislação brasileira... Vou te dar mais um exemplo aí na minha área. Eu me registrei junto à CVM nos Estados Unidos. Eu sou registrado aqui nos Estados Unidos para trabalhar, mas junto à CVM no Brasil, para ser um consultor de fundos. Eu posso ser um consultor de fundos lá geridos no Brasil. A lei escrita da CVM, que gere essa parte, parece um manual de instrução, que eu li, segui e em 2 semanas eu tinha a minha autorização. O profissionalismo do pessoal da CVM, eu fiquei chocado e mandei um e-mail para eles, falei, olha, eu estou impressionado, eu já lidei com o regulador aqui, são bons, mas o de vocês foi um show. Né? Então, de novo, o Brasil tem sistemas bons, leis bem feitas, que talvez seja isso, seja essa confusão política, né, que amarre um monte de coisas e não deixe o Brasil desenvolver como poderia. E aí, Caio, encaminhando o nosso papo aí para o fim,
Quais seriam suas considerações, assim, o seu resumo do que a gente pode então esperar para 2024? Parte do que você deseja e do que você enxerga. Primeiro eu desejo a derrota do Trump, assim, meu pedido para o Papai Noel, né? Não deixe o Trump ser presidente outra vez dos Estados Unidos. Isso é uma coisa um pouco fora dessa área de economia. A minha preocupação com o Trump, ele fez uma coisa sem precedentes, especialmente quando ele foi derrotado pelo Biden em 2020. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, número um, que não aceitou sua derrota, inventou a história da fraude e tentou impedir a transferência pacífica de poder. Né? Se eu falo que ele é um bananeiro, vão dizer que eu estou insultando a América do Sul. É verdade. Mas o Trump é um bananeiro, é um presidente da República de Banana. Ele é um caudilho. E o que me impressiona mais nos Estados Unidos não é a força em si eleitoral do Trump, mas é o fato que ele tem essa força, o que mostra um certo descaso de um amplo setor da população pelas normas democráticas, os checks and balances. Então, parte do checks and balances é uma coisa que nunca aconteceu aqui. Perdeu a eleição, você deixa uma cartinha na sua escrivaninha para o próximo presidente, good luck, e algum conselho. Você nunca vai esperar que vai ter um tumulto no tentar invadir o Capitólio, na hora de meramente certificar, protocolar a eleição do presidente, como aconteceu em 6 de janeiro. Esse tipo de coisa me preocupa. O segundo ponto, aí é mais macroestrutural, eu gosto muito da expressão do Ian Bremmer, o consultor de risco político lá da Eurásia. É o problema que ele chama de G0. Né? O mundo não tem uma liderança, sabe? Uma liderança capaz de gerenciar o mundo, sabe? Você podia discutir gente no passado que você não gostava, ditador, democrata, mas você não tem. O Biden não consegue, o Xi não tem essa liderança no mundo. O mundo está órfão de grandes lideranças. Com crises, aí a gente mais ou menos, ao longo da conversa, nós desenhamos essas crises, e sabe, e se elas realmente se conectarem, no pior cenário possível, quem vai administrar? Sabe? Ou seja, o Danilo falou, eu gosto pessoalmente do Obama. Eu dou graças a Deus que não é Obama, que é o presidente americano, que ele não saberia gerenciar. Não vejo o Biden gerenciar, não vejo... Sabe, eu vejo pouca gente hoje do passado em condições de gerenciar isso. Do lado chinês também. O Putin, para mim, literalmente é um gangster nuclear. Sabe? É uma pessoa perigosa, sabe? Ele não pode participar desse condomínio da ordem mundial, ele não está em condições. E os atores europeus são muito pequenos. Não tem nenhuma grande liderança na Europa hoje em dia, na Alemanha. O Macron é um sujeito metido a grande, não é tão grande como ele acha que é. E a Inglaterra é imprevisível. Você não lá troca de primeiro-ministro conservador a cada meses, sabe? Eu nem sei o nome imagina, eu sou um especialista supostamente em política internacional, eu nem sei de cabeça quem é o primeiro-ministro do Japão. Imagina. Eu não sei, quem é o primeiro-ministro? Eu não sei, eu tenho que lembrar, eu acho que é Fushida, alguma coisa assim. Agora me vê, mas e daí? Sabe, para você ter uma ideia. E o Xi Jinping parece um cara muito, embora tenha esse poder ditatorial cada vez mais forte, que ninguém teve na China desde o Mao, em termos individuais, você sente a panela de pressão ali na China, na economia, na sociedade, sabe, as facções. Então, isso me preocupa muito no mundo, que você não tem quem gerencie a desordem mundial. E você, Danilo, quais são seu balanço assim, final 23 e o que você espera para 24? Eu acho que 23 no final foi melhor do que o esperado, né? Porque tem muita coisa fora de prumo e a economia continuou melhorando e isso é muito bom, né? Porque investimento só vem com clareza, né? Então, nesse tema, eu gostaria que esses conflitos acabassem. Seria excelente para que o mundo foque em construir e não destruir, né? Seria ótimo se a eleição americana fosse com personagens
mais sensatos, né? Ou seja, imagine os grandes oradores com 60 e poucos anos, sabe? Aquela pessoa com experiência. Ou mais novos, né? Sensatos e mais novos. Né? Exato, precisa, porque é um problema, né? Também, por mais que a pessoa possa gostar de qualquer um dos dois candidatos principais, Biden e Trump, eles são muito velhos para essa função. É uma função desgastante. Então seria ótimo a gente ter uma coisa um pouco mais razoável, desde a idade até a postura, né? E a retórica, e sempre falando com racionalidade, né? nessa posição que é super importante. E tem uma coisa que eu gostaria que não acontecesse, ou acontecesse de forma bem lenta, o ajuste de preços de casas americanos. Tem uma coisa que me preocupa muito aqui pelo lado econômico, é o preço de casas. Está muito alto, ele com os juros de 5% ou inflação de 2%, 3%, é um juros normal, na verdade, né? E isso o americano não está conseguindo mais comprar a casa. Então você vê índices entre o custo de compra versus custo de aluguel, o custo de compra, porque o juros normalizou com um preço ainda muito alto, está totalmente fora de compasso, né? Isso, então, atrapalha muito o household americano. A casa é o ativo mais importante da pessoa na média, é um ativo muito caro. Então, eu espero que isso, nos próximos 2024, 25, 26, a gente tenha uma correção pausada nesse tipo de ativo. De longe, o que mais me preocupa é isso. O que é desafiante, porque se os juros começar a baixar, a tendência é que esse mercado volte a aquecer. Até porque ele está, não paralisado, né? Mas ele está devagar. Ele tá 30%, 35%, 40% abaixo do normal. Eu meço isso pelo número de existing home sales, ou seja, vendas de casas existentes. Então, está muito baixo. Está represando uma demanda que vai vir mais tarde. Se ela vier, é bom, porque casa emprega um monte de gente, né? Então, precisa, mas isso tem que acontecer de forma pausada. Porque se ela entra em colapso, a confiança do consumidor pode implodir, as finanças de algumas pessoas realmente começam a ficar muito complicadas. Por exemplo, se você tem uma oferta de trabalho muito boa, mas o preço da sua casa caiu abaixo do seu mortgage, quando você deve, essa pessoa não consegue mudar de casa e pegar aquele emprego melhor. Então, você replica isso para milhões de pessoas, a economia sofre. Até porque não houve uma mudança de residência, que dispara renovações, não houve uma pessoa melhor empregada. Então, isso tem uma série de consequências. Esse é o pior ativo para você ter bolha. É pior do que no mercado de ações. O meu balanço geral dessa história é: o Brasil politicamente não está bom, mas não está ruim. Então, assim, está ajeitado do jeito que está. Financeiramente, economicamente falando, se ele não fizer a lição de casa, corre o risco de a gente começar a caminhar para o que foi a crise 2015, 16, 17, onde se gasta mais do que pode, onde não existe coerência e não existe uma política clara em relação a isso. Do ponto de vista aqui, concordo com o Caio que o Trump só vai trazer instabilidade, então, do cenário político global e também americano. Do ponto de vista econômico, eu acho que não faz diferença, quase que não faz diferença Trump ou Biden. Não vai mudar nada. Então, só que o Trump, nessa questão dos conflitos internacionais, ele vai ter ele pode virar todo esse jogo. É um cara que conversa, que não suporta a China, mas conversa com a Rússia, aquilo que o Caio explicou para nós, né? Então, acho que esse é o balanço. Enfim, não tem nada, infelizmente não tem nenhuma grande e boa expectativa para o ano que vem, mas também não tem nada muito temerário, né? Que é a norma, né? O mundo, ele avança de forma bem pausada. É difícil construir, né? É muito mais fácil destruir. Então, na verdade... E erraremos nas nossas previsões, né? Claro, 100%, né? Fazer previsão sempre difícil, principalmente sobre o futuro, né? Negócio de prever o futuro não é com a gente. Não é fácil. Danilo, quais seriam suas considerações finais? Olha, eu acho que a grande esperança é essa estabilização de tudo, ou seja, falta de coisas desestabilizantes. Então tem que parar a guerra, tem que parar grandes conflitos, não tem que invadir Taiwan, não tem que fazer nada disso, né?
e, obviamente, desenvolver o que vai nos ajudar. Mais tecnologia, mais educação. Não é nem o recurso para a educação. As pessoas precisam se educar mais. Então, é evolução. Então, é isso que eu gostaria. Eu gostaria que o mundo continuasse evoluindo sem grandes percalços. Essa é a esperança. Você chamou a atenção para housing, mas a minha maior... Eu acho que housing... Eu enxergo os dados, como você enxerga, mas eu não acho que é um problema iminente. O que eu tenho muito receio, e a minha última pergunta, são os ativos, as tecnologias, os equities de empresas de tecnologia, que estão descolados lá em cima, puxaram índice. Então, na verdade, são as grandes, né? A concentração de valor dessas 7 maiores é recorde, ou perto de qualquer recorde já existente em concentração. Mas o que aconteceria se elas tiverem um ajuste? O que pode acontecer é a crise de 2000, 2001, onde o preço, a bolha estoura em março de 2000. Mesmo hoje, mais de 20 anos depois, ninguém sabe por que estourou em março de 2000, tá? Não tem evento. Então, bolha de preço, ela estoura espontaneamente. Se ela estourar nessa magnitude, ela pode levar a uma parcela da população a sentir muito menos confiante, ela passa a consumir menos e você pode ter uma recessão. Em 2001, 2002, nós tivemos uma recessão por causa disso. Teve também September 11, então é um pouco mais confuso. Mas isso é o que ela poderia causar. Por outro lado, empresas que não estão nesse grupo, várias das que eu acompanho, já sofreram correção há bastante tempo. O pico foi em 2021. Então elas corrigem em 2022, voltaram um pouco, mas estão abaixo do que eu acho que é um fair value para esse grupo de empresas não ligadas à tecnologia, e não são nem as ligadas à tecnologia. São essas mega empresas de tecnologia. Estão falando de Google, Microsoft, Nvidia, que estão com valuations extremamente altos em termos nominais. Eles precisam criar muito valor para justificar aquilo. E você, Caio, suas considerações finais? Sobre esse, só rápido, nós estamos vivendo um momento histórico, nos Estados Unidos, mais do que os outros países, muito parecido com o final do século XIX, né? Virada daquele momento de extrema pujança industrial, né? Tecnológica, o petróleo, né? E houve uma necessidade, através especialmente da cabeça de um presidente que era conservador, o Teddy Roosevelt, de regular, né? Você tinha que leis antitrust, leis de regulamentação, e novamente nesse momento estamos com esse mesmo cenário em relação às empresas de tecnologia. O que me assusta muito, se você pega a Biden ou Trump, ou a classe política em geral americana, a impressão que dá da total ignorância desse povo sobre high-tech. Sabe, esses caras não entendem patavina disso aí. Tá? Se você vai no Congresso e descobre o número de congressistas que mal sabem manipular de forma inteligente o computador, você fica chocado com esse tipo de coisa. A minha consideração final, sabe, eu acho que as pessoas não estão muito ligadas nesses incríveis desafios, sabe? Por uma razão muito complicada. Uma das coisas que mais me atemoriza hoje em dia, e eu sinto que como cidadão eu sou parte do problema, nós vivemos num mundo de alta polarização e tribalização, sabe? Então isso explica, seja no Brasil, nos Estados Unidos, né? Então numa área mais de vocês dois da economia. Se você pega assim, se você pegar um republicano ou um democrata, a percepção dele da economia existe não em função da economia, mas de quem está no poder. Então é um negócio bizarro, não tem nada a ver com a economia, a percepção dele da economia. Se é o presidente dele, as coisas estão melhores. Se é do outro partido, não estão boas. Então as pessoas estão muito movidas pela tribalização. Isso é uma coisa muito complicada para você conduzir a democracia. Se você não tem tolerância com o outro lado. E nós estamos vendo a intolerância. E eu falo isso, inclusive, assim, pessoalmente, né? O meu nível de intolerância é muito grande com quem discorda das minhas ideias. Eu concordo 100% com isso. A gente está vivendo realmente um descompasso, às vezes, entre a situação econômica que a pessoa está vivendo, ela está bem, mas ela está extremamente insatisfeita com a situação. Isso também precisa reverter um pouco mais racionalidade
Enfim, eu tenho uma firma de investimento que chama Rational. Então, é isso. Precisa de racionalidade, ponderação. Precisa ter mais discussão baseada em fatos. Que está tudo disponível para a gente. É só esse comportamento que está meio estranho. Danilo, eu sei que você não é muito... Os muito... fatos e as fake news, né? Esse que é o problema, né? Esse é o paradoxo. Nós nunca tivemos tanta informação e tanta desinformação caminhando juntos. Muito ruído, né? O sinal está com muito ruído. Danilo, eu sei que você não é muito ativo ou nada ativo no Instagram, mas no Twitter você é mais. Eu ainda chamo de Twitter, né? O pessoal quer que eu chame de X, porém é o Twitter, é Rational, né? Com T de Rational, _IM de Investment Management, é o meu o identificador lá. E de vez em quando eu coloco algumas coisas que eu estou vendo nas empresas, cheio de gráficos, bem... É a única rede social que você tem usado, né? E tem o LinkedIn para o pessoal saber o que eu fiz, mas é só. Entendi. E você, Caio, suas redes? O Bruno, você começou a conversa usando um palavrão informal de boteco, né? Qual? Então, eu sou o fudido lá. Isso. Nem eu tenho coragem de falar isso no ar. Mas falei porque eu apenas transcrevi, né? Mas eu também, eu sei que o pessoal do Manhattan me pega no pé, tem que estar no Instagram. Eu sou muito conservador e eu sigo lá no X, que até o antigo Twitter, que agora é X, né? E aí o trocadilho que eu roubei de alguém na internet, que eu chamo o antigo Twitter, que agora é X, eu chamo de cheater, né? Então, o trocadilho funciona em inglês, porque isso aí virou uma coisa meio cheat mesmo, né? Então eu chamo de cheater, mas eu não consigo me desgarrar, sabe? Eu tenho uma base já muito grande lá, né? Mas é um lugar que está muito tóxico. Eu acho que as redes sociais, em geral, estão muito tóxicas. Mas eu sinto que você também é bem ativo no Instagram. Só porque a gente é viciado, né? Então, no Instagram não, eu vou ser sincero. No Instagram eu simplesmente, eu transfiro automaticamente o que eu escrevo no X, no Cheater, eu passo para o Instagram. Mas eu não produzo nada diretamente no Instagram e eu esqueci que eu tenho Facebook. E nos dois... Eu até tenho conta... Oi? E nos dois você está como Caio Blinder. Não, no Instagram eu estou como Caio K. Blinder. Certo. E no Cheater? Caio é meu sobrenome do meio. Então, no Instagram eu sou Caio K. Blinder, uma palavra só, K de Kreiser, não Kaiser, Kreiser, né? Ninguém no mundo inteiro jamais você vai encontrar uma pessoa que chama Caio Kreiser Blinder. É impossível. É impossível. E no Twitter, eu sou rebelde, eu chamo de Twitter, não jamais chamo de X, é cblinder@.com. Maravilha. Queria agradecer muito vocês dois por terem vindo aqui bater esse papo comigo. Você aí de férias, Caio, veio lá da Consolação. Férias? Foi para o Brasil, verão, a gente aqui no frio. Pois é, férias. Não, eles vão achar que eu sou um vagabundo no Manhattan Connection. Agradecer por vocês terem topado bater esse papo. E, Caio, te espero de volta aqui em breve das suas férias. E qualquer dia a gente convida o Danilo para vir bater um papo com a gente também no Manhattan. Plenamente. Valeu, pessoal. Obrigado. E obrigado também para quem nos acompanhou até aqui. Eu publico o Wall Street Cast no meu canal pessoal do YouTube, @Bruno Corano. E também sou ativo nas outras redes. Nem tanto no Cheater, mas bem ativo no Instagram, no TikTok, @Bruno Corano em todas elas. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o episódio, seguir o canal e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.